importante. O amor nos ensina a arte de servir. Pedro e eu estamos aqui hoje para falar sobre esse privilégio que Jesus nos ensina tão bem. Servir ao outro como a nós mesmos. E de novo, né, amor, a gente bate na mesma tecla. Primeiro eu preciso me amar, primeiro eu preciso me conhecer, depois conhecer aquele que me criou e aquele que nos enviou, assim como enviou Jesus, para depois servir ao próximo com excelência, não é isso? O apóstolo Marcos, ele nos diz que o Senhor Deus, ele veio para servir. Jesus, ele esteve aqui para servir. O texto, ele diz justamente isso, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e alcançar a muitos. Então, quando nós servimos, nós alcançamos outras pessoas. No casamento é a mesma coisa. Entre os cônjuges, entre a família, é a mesma coisa. Quando nós servirmos um ao outro, todos passam a nos visualizar diferentes. Até entre o relacionamento pais com filhos. Quando o pai serve, o filho observa e o filho também passa a servir. Quando a mãe serve, o filho observa e também passa a servir. Então aquele autoritarismo, ele é destruído, porque aprendemos com Cristo a servir. É isso que a palavra de Deus nos fala, e é isso que nós estamos aqui nesse bate-papo. Na verdade, tudo é um bate-papo, é através do bate-papo que a gente aprende. Então, o texto de Marcos, ele fala justamente sobre isso, porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Eu e você gostamos de ser servidos. O tempo todo, né? Gostamos de ser servidos. Isso óbvio. Acho que em todas as épocas, né, amor? O homem sempre quis muito mais ser servido do que servir, né? A história mostra isso. Então eu e você, quando vemos a história, olhamos para os grandes monarcas, os grandes líderes, os grandes presidentes, todo mundo servindo a esse líder. Então eu tenho que ser líder, as pessoas têm que me servir. E Deus mostra justamente o contrário. Jesus mostra justamente o contrário, porque ele, sendo Deus, se fez homem para servir. E ele diz, olha, aquele que serve será servido. Aquele que serve será servido. Então, isso é muito bonito em Jesus. Amor, e o que você leu em Marcos nos leva a pensar em algo muito interessante que Jesus traz. Jesus disse que nós seremos grandes no seu reino quando praticarmos a arte de servir. E muitas vezes nós achamos que seremos diminuídos se servirmos alguém que está em um cargo, talvez uma posição mais forte. Uma posição diferente da nossa. Por exemplo, servir um filho. Muitos pais acreditam que se servir um filho, ele deixa de estar nesse lugar de autoridade. Não é por aí, né? Ou um funcionário, quem sabe. Servir o filho não quer dizer que você vai fazer todas as vontades, Exatamente. Porque a palavra de Deus nos diz justamente isso, que nós também temos que corrigir o filho. Enquanto a lei no Brasil diz que não é para corrigir, a Bíblia diz, olha, corrija o seu filho. Então, quando eu e você começamos a andar segundo a palavra de Deus e não segundo as leis humanas, Deus, ele começa a nos abençoar e nós passamos a ser exemplo. O nosso lar passa a ser diferente, o casamento passa a ser diferente. Quando o homem serve a mulher, apesar de ser o cabeça da casa, o cabeça da família, o cabeça do lar, e Jesus é que nos direciona em tudo, porém servindo. Jesus é o cabeça e ele veio e nos serviu. Da mesma maneira, o homem servindo na família e servindo também a família na sociedade, marca a história. Com certeza. Eu quero dar um exemplo de como nós praticamos a arte de servir na minha casa. O Pedro, ele gosta muito de
de nos servir, né? A mim e a minha filha, servir a nossa casa. Na verdade, meu coração, desculpa eu abrir aqui te interrompendo, não é gostar, é aprender. Nós aprendemos. Não existe essa questão, eu gosto de servir. Ali você às vezes está se escondendo atrás de uma ação. Olha que chuvinha maravilhosa. Nossa, não sei se você está escutando. Glória a Deus, que chuva abençoada. Glória a Deus. Mas, Amém. voltando ao nosso assunto, não podemos nos esconder. Não podemos nos esconder numa ação. Então, nós temos que aprender a servir. Só podemos servir ao próximo quando aprendemos a servir em casa, quando aprendemos a servir na família, quando aprendemos a servir aquela pessoa que está mais próxima a nós. E um dos exemplos que acontece lá em casa, na arte de servir, é quando o Pedro nos surpreende, por exemplo, com um café na cama. Isso agrada profundamente ao nosso coração. Ou, às vezes, no dia a dia, né, se corre, ele me auxilia com as tarefas da minha filha ou com atividades até domésticas. E por que não, né, amor? Por que não? Muitos homens acreditam que vão perder o seu lugar aí de sacerdote do lar, ajudando a mulher com os serviços domésticos. E não é assim. Muito pelo contrário, Muito não é? pelo contrário, você não perde sua masculinidade, a sua hombridade, servindo, seja tanto no ato de, como ela falou, levar um café da manhã, agir na limpeza da casa. Então, assim, no momento, às vezes, você não pode ter um funcionário 24 horas ali, ou 8 horas. E uma hora ou outra vai precisar desse suporte, Vai né? precisar. Então, você se dispondo a atuar, a agir em benefício, não é do próximo em si, mas ali o benefício da casa. Com certeza, você está gerando um novo nível de conquista, né, amor? Você está dando a oportunidade para que o outro também auxilie de alguma maneira. E o bom, o que acontece? É que os filhos veem isso. Os filhos vendo, aprendem e aprendendo põem em prática. E a palavra de Deus diz que essa é uma atitude que tem que partir de nós que servimos a Deus, você que está aí assistindo, que é servo do Deus Altíssimo, que serve a Jesus, que já entregou sua vida a Jesus, ainda que seja consciente ou não tão consciente assim, mas que você tem no seu coração o desejo de servir a Deus. Deus chama você a servir o próximo, como a você mesmo. Você vai ver que a história vai mudar para você, no seu convívio social, na sua família. Vai ser uma bênção. Até porque o ato de servir é ato de generosidade. E a Bíblia diz que a alma generosa prospera, né? Ela alcança seus sonhos, ela realiza seus propósitos. Então, tenha em mente o desejo de servir, queira servir. E quando você serve na sua casa, você ensina seus filhos a servir a Deus, não é isso, amor? A gente precisa ensinar nossos filhos, precisamos educar os nossos filhos no caminho em que devem andar, é isso que a Bíblia diz. E ensinar os seus filhos a servir ao outro, a servir uns aos outros dentro de casa. Isso é igreja, é ensinar o bom proceder na casa do Senhor também. E o livro de Marcos, só lembrando o texto para guardar, para você deixar colocar esse texto na tela? Vamos deixar, põe na tela, por favor. Vamos deixar Diz esse assim, texto, acompanhe. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Nem mesmo o Filho de Deus veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Quando servimos, vamos estar resgatando muitas vidas do inferno. Vamos estar resgatando muitos casamentos
da destruição. Você vai estar resgatando muitos filhos das drogas. Você vai estar resgatando muitas famílias que estão perdidas. Olharão para a sua família e verão Deus e serão resgatadas da destruição. Destruição emocional, destruição espiritual, enfim, toda ação maligna para destruir a família será desfeita porque as pessoas verão Jesus através de você e através da sua família. Então, marque esse texto no seu coração, marque esse texto no seu diário semanal. Jesus veio para servir e não para ser servido. O objetivo, resgatar a muitos. Marcos 10:45. Quem sabe o seu casamento só esteja precisando dessa ação para que ele seja também resgatado pelo Senhor. Eu espero que você tenha anotado essas dicas e eu espero profundamente que você pratique a arte de servir, algo tão maravilhoso, algo tão majestoso. Sabe por quê? Porque servindo o outro, eu tiro os olhos de mim e os meus problemas ficam bem menores. Pense, Jesus, ele veio para nos servir. Ele deu os anjos a nós para nos servir. Quem somos nós para não servir ao outro? Pratique esse grande mandamento e viva as transformações que Deus tem para você e para sua casa. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro.